Ao vivo, ó, tá aparecendo a voz. Ao vivo, aí entrando ao vivo, mais um podcast aqui no Improcana, aqui na Socicana de Jaú. E agora estou aqui com um companheiro de guerrilhas, meu amigo Lucas da UCA Implementos Agrícolas. Prazer estar aqui, Betão, com um time de peso, né? Ah. Com o Guilherme, com o Juliano. Só gratidão à Socicana também. E outra, né? Ressaltando aqui, né, que o Lucas é o patrocinador do nosso podcast, que é um formato, vamos falar assim, inédito, né? inédito, né? Pelo menos Não, inédito tem feira, né? Ou é um É, tipo de evento, né? Se você trazendo os expositores, né? E com os expositores que contribuem com o evento, você traz ele para um podcast, falar do produto, não só exposto, né? Na verdade, eu acho que a gente leva a feira, né, para quem não pôde vir. No mundo inteiro. Eu ia Na falar. verdade, é uma feira que ela é de Jaú, da região de Jaú. E a gente consegue, através de um podcast, de um estúdio desse aqui, levar sem fronteiras, né? Vai lá para Informação. Guatemala, vai para Colômbia, Para saber o que está acontecendo aqui, igual você falou. Trazer convidados Isso. aqui, bater papo, falar de coisa de inovação, seja do que qualquer assunto, né? Para o pessoal entender o que está acontecendo aqui na Improcana. Bom, primeiro, boa tarde, Lucas. Isso aí, né, Guilherme? Boa tarde E de tá- novo aqui. São dois estão aqui meus companheiros. Como eu disse, acho que eu já enraizei aqui. Ah, Primeiro agradecer ao CA pela essa parceria maravilhosa que a gente... Por acreditar primeiro na gente, na Socicana aí, em nome do Eduardo. Aliás, Romão. eu posso contar como é que começou Pode, isso? claro. Acho legal. Pode ser. A gente conheceu a Socicana no ano passado. Nós estávamos aqui. Vocês estavam aqui. eu Estávamos aqui como co-expositores com o isso. pessoal da Comper, né? A gente trouxe 2 equipamentos para cá e até não consegui vir, não encaixou a agenda de eu vir, mas eu mandei 2 representantes e conheceram o Beto. Isso. E o Beto puxou a gente aqui para a associação, para a Socicana. E aí começamos, visitamos, né, Beto? Faz um ano já, hein? Faz um ano. Brincadeira, hein? Um ano. E aí nós conhecemos, né? Tivemos a felicidade de conhecer o Juliano. Visitamos a propriedade dele. Nossa, abriu realmente as portas lá, né, Juliano? Não só da sua casa, mas nós fomos visitar as áreas. Aliás, eu vou te falar, não é porque ele tá aqui não, eu já falei isso para você, eu nunca vi, tá? Tamanha organização, aí mostrando pra gente as plaquinhas lá, o que ele aplicou, quanto tempo, enfim, É uma fantástico. referência. A referência. A cana dele, aquela cana fechada, bonita, cana de usina mesmo, grande, enfim. É verdade. E aí eu recebo alguns dias depois a ligação do Guilherme. O Juliano falou que te conheceu, a gente precisa se conhecer também, você precisa estar com a gente na associação, e me fez o convite, né, de estar trazendo o stand da UCA para cá e muito mais. A gente faz desse que a gente está fazendo hoje, né, o podcast, a gente está vindo como patrocinador do evento. Então, eu que tenho que agradecer, tá? Para mim é uma grande oportunidade estar aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lucas. Cara, é um privilégio, tá? Receber não só uma empresa como a OCA e uma pessoa como você, né? Você é uma pessoa que gosta do agro, que está sempre buscando inovação, buscando tecnologia, trazendo novidade e agregando muito ao nosso setor, né? A questão do time de peso a gente está tentando resolver com dieta aqui, né? Mas Nem me fala. Não, mas tá eu e o Beto aqui, ó, que só não mais problema Não, aqui. eu Tem tenho dois problema. problemas. Então, grandes problemas. Tá penso, né? O lugar daqui. Grandes problemas. Foi por isso que você entrou no Vai que Com bomba. grandes problemas também. Mas a UCA eu tive a oportunidade de adquirir um cortador de soqueiro, o qual a gente já vai iniciar as operações agora, mas só de ver o implemento, tá? Quando você vê a robustez, a tecnologia, já impressiona. Então, falar sobre aquilo que a gente aprova é muito fácil, né? Para nós é um privilégio. Obrigado aí pela presença, viu, Lu? Não, eu que agradeço. Juliano, falando um pouco dos equipamentos, né? Até mais cedo, antes do almoço, a gente teve a oportunidade de expor isso lá. Você falou que a gente vive o agro, vive mesmo, tá? Eu tenho paixão, cara, pelo que eu faço, tá? No caso, a construção mecânica para o agro, tá? Eu tenho paixão, cara, né? Eu tenho uma irmã que fala que eu saí da loucura para ser destemido. Ela falou assim, cara, você era louco, agora você é destemido, porque você passou, você pulou a etapa. E eu acho que é isso mesmo, a gente vive isso todo dia, cara.
A gente acorda, vai dormir pensando no que vai fazer no dia seguinte de inovação, que ideia, escuta o produtor, escuta o pessoal da manutenção. E é por isso que a gente está com esse nível de equipamentos, né? E não é questão da robustez, tá? Eu falo muito ao longo da minha vida de mecânico, vamos falar, né? Eu tive o privilégio de ser professor do Senai e vivenciar ao longo desses mais ou menos 15, 16 anos a manutenção, então a recuperação, enfim. E aí eu sempre falei uma coisa, muita gente fala assim, põe reforço aqui, põe reforço ali. Cara, você está pondo peso. Se você não sabe aonde você vai reforçar, você está pondo peso, você está colocando chapa. Tá? Então é isso que eu trago. Então, quando falo em robustez, não é peso. Não, é força. Não é chapa. Resistência. É construção mecânica. Isso. É saber aonde, por exemplo, interligar, né, fazer junção de ângulo a 45, a 90, enfim, o que seja, né? Sim, colocar peso e colocar chapa onde tem que colocar. Então, a gente estudou para isso, a gente vai atrás, né? Paga, gasta dinheiro para que seja assertivo. Então, os equipamentos auxiliares trazem isso. Então, disponibilidade, robustez. Ô Lucas, posso tirar uma dúvida Claro. aqui? Como que virou essa chave do hidráulico, né? Nossa, perfeito. Eu acho que eu até falei pro Beto, né, Beto, no último Gravamos um podcast. podcast, né? E isso é muito interessante, você falou. Muitos dos nossos concorrentes hoje já tentaram. Tá? Qual que é a dificuldade do hidráulico? Tá? Você tem alguns fatores, componentes hidráulicos de qualidade, só que equalizar pressão, vazão e rotação. Tá? Essa é a cereja do bolo. Com o quê? Com segurança. Você tem dispositivos, válvulas, tá? Que te permitem e garantem a segurança do equipamento. Outro fator muito importante, o pessoal errava muito, temperatura. Tá? O óleo não pode esquentar, ele não pode passar de 90 graus, por exemplo. Então, e como certificar isso? Né? Então, trocar esse calor e fazer que a temperatura se mantenha ali a 60, no máximo 70 graus, é o grande desafio. Virada de chave. Ao longo das minhas caminhadas em usina, fazendo a manutenção, recuperação, escutando, unânime, aonde eu ia, tá? Além da questão da robustez, de quebra, de chassi, primeira coisa que me falavam, Lucas, você precisa desenvolver equipamentos que sejam hidráulicos. Nós não aguentamos mais cardan. Cardan não traz qualidade. Cardan só quebra. Tá? Cardan é perigoso. Segurança está no nosso pé. Então, foi isso. E o que acontece, né? Eu contei isso, inclusive, para o Beto também. A questão de eu ser professor do Senai abriu muitas portas, tá? Eu fui vencedor das Olimpíadas do Conhecimento. Uau! Isso. Conta mais sobre isso aí, Lu. Cara, isso foi uma loucura. Minha vida virou do avesso. Eu entrei no Senai com 16, 17 anos, não para estudar mecânica. Já trabalhava com meu pai tinha uma pequena tornearia, que é a fundação lá do Grupo Capac 90. Mas meu pai é aquele cara rústico, sistemático. Você não vai fazer o que eu faço, isso não dá dinheiro, você não vai descascar ferro. Vai procurar outra coisa. Aí eu fui para o Senai fazer automação. Então, me formei em eletroeletrônica, técnico eletroeletrônica. Trabalhei na área, tá? E depois insisti com meu pai. Falei, eu preciso trabalhar para você porque eu quero ter o meu próprio negócio. Aí eu comecei a ver meu pai sofrendo ali sozinho, tinha um colaborador só. E aí ele aceitou que eu voltasse, eu volto para o Senai. Aí eu fui estudar tudo que vocês imaginarem de mecânica. Nesse retorno estudando, veio o convite, tá? Eu brinco, cara, eu era ruim eu era mau aluno pra caramba, no ginásio, no colegial, eu passava de ano. Eu era muito comunicativo, dá pra perceber, né? Então, assim, era representante de sala, presidente de comissão de formatura. Tomava a dianteira. Tomava, só que passava de ano. O Senai me trouxe algo que eu não tinha, cara. Que, na verdade, eu não gostava de estudar. O Senai me despertou isso. Então, as minhas notas... Eu tive uma nota 9 em 7 anos como aluno. O resto tudo 10. E aí, tá, os melhores alunos são escolhidos a representar a cidade, tá, nas Olimpíadas do Conhecimento. Então, são 42 modalidades. É um evento que ocorre de 2 em 2 anos lá no Anhembi, em São Paulo. Hoje não é mais lá, tá? Já mudou o formato. Mas ele é pela World Skills. Quem que é World Skills? É uma organização internacional, tá, que organiza as instituições industriais. O Senai é a maior do mundo, tá? A maior e melhor do mundo. Então, ela que valida e organiza, né, regula, na verdade, ela regula essas instituições. E ela que organiza o evento de 2 em 2 anos. Ponto.
42 modalidades. A cidade de Ribeirão Preto, à época, levou uns 32, 33 modalidades e eu fui representar em tornearia mecânica. Tá? Eu tinha uma meta de ficar lá entre os 15, porém, para surpresa, no primeiro ano que eu fui, eu fiquei em segundo lugar. Puxa vida. Foi. Aí foi virar de chave. Aí veio o convite para dar aula no Senai, tá? Então, resumindo um pouco, aí eu ingresso como docente do Senai, professor jovem, e aí vem o convite, 2 anos depois, óbvio, peso muito maior, de voltar para ganhar a Olimpíada. Mas eu não me dediquei, não estudei, eu trabalhava, dava aula à noite, era uma loucura a minha vida. Então, eu trabalhava durante o dia e dava aula à noite. Não tinha tempo hábil. Pra nada. E aí foi uma briga, inclusive, comigo, com o diretor da escola. Eu falei, cara, então faz o seguinte, eu não vou. Pô, como você não vai, cara? Você foi o vice-campeão ano passado, todo mundo quer ver você lá, aquele outro. Fui, falei, confia que eu vou ganhar. Mas banquei também, tá? Joguei. Foi na rala. Mas a gente tinha o conhecimento já, eu estava dando aula, enfim. E aí veio, né, a conquista do primeiro lugar. Mas você foi confiante que realmente você Eu fui. ia conseguir. Eu fui. Ô, Betão, a única Olimpíada que eu ganhei acho que foi da Oktoberfest no virada de caneca lá. Eu sei, Betão. Mas às vezes a confiança fala muito, né? E aí o que aconteceu foi isso. Isso tomou uma proporção do pessoal saber disso. Pô, o cara é professor do Senai, o cara ganhou a Olimpíada. Então, quando eu chegava numa usina, primeira coisa, o pessoal da manutenção me cercava. Ô, Lucas, cara, dá uma ideia pra gente aqui. Ó, tem uma solução, enfim. E foi assim que começou o negócio da hidráulica. A primeira coisa que eles falaram, desenvolve o sistema hidráulico, cara. Usa o teu conhecimento para desenvolver um sistema hidráulico que funcione. Tá? E o engraçado é que o primeiro, onde eu chegava, o primeiro que me pediam era pro eliminador. O eliminador de soqueira. Baixa disponibilidade, muita quebra. Então veio disso, tá? O pessoal insistir realmente para que eu não desistisse de fazer o sistema hidráulico. A universalidade do sistema, desculpa, eu sou leigo, tá, viu, Beto? Não, mas é aí que é bom. A universalidade do sistema hidráulico em todos os tipos de tratores, existe uma compatibilidade geral ou é um desafio? Não, essa é a cereja do nosso bolo. A gente não usa a hidráulica do trator. A nossa hidráulica ela é dedicada. Tá? É um sistema, um circuito fechado que a gente fala. Que legal. Eu não uso a transmissão. Você tem uma ideia, a partir do momento que você abastece um tanque nosso de óleo, você não troca mais o óleo. Tá? Eu tenho um filtro lá dentro de 10 mica. 10 mica, para quem não sabe, é a menor. Pega as menores partículas, é a menor malha que existe. Então, os filtros para se fazer diálise, por exemplo, em óleo são de 10 mica. Então, a partir do momento que eu coloquei o óleo lá, eu tenho uma bomba que é ligada somente na TDP do trator, na tomada de força, na tomada de potência. Tá? E aí o circuito é fechado. Tá? Eu não uso temperatura do trator, não Por uso isso que óleo você do trator. minimiza o problema, não existe isso. essa. Você reduz consumo de combustível, Show de bola. reduz potência. Mas detalhe, né? Trabalha em condições até 60 graus, né? Eu tenho o grande case de sucesso nosso do canterizador é a Agrícola Famosa. Tá? Adquiriram 12 equipamentos. Eu queria fazer uma pergunta já puxando esse assunto aí do óleo, do diesel, né? Diesel e aí nitrogenados em outras funções, ocasiões ali. A certificação que a gente está tirando, de sustentabilidade, tudo isso é uma rádio de sustentabilidade. Você pensou nisso também na hora de desenvolver isso? Isso também vem junto, lógico, né? Isso aí também é um case de sucesso a mais para o Eu não tinha pensado, mas aí quando a gente fala em redução de operação, então, pera lá, eu consegui reduzir 4 operações. Se eu reduzir 4 operações, eu estou reduzindo o consumo de diesel. Perfeito. Vamos explicar melhor isso, Lucas. Eu elimino a necessidade de uma gradiação, de uma Estamos subsolação. falando do canterizador. Está falando do canterizador. É isso. Então, por exemplo, eu elimino a necessidade de uma gradação, de uma subsolação, uma subsolagem, até uma aragem em alguns casos. Vamos falar num período seco, Tá. mais crítico. Porque quando tem umidade, tudo funciona. Você pode até plantar direto depois. Exatamente. E às vezes numa supressão de esfenóporo você consegue também expor aquela soca antiga. Com o eliminador, É. com o eliminador. Com o canterizador, não. Canterizador. Vamos falar do canterizador naquele período de preparo de solo seco, lá, plantio de inverno, enfim. Que é o nosso caso, né? Agosto, setembro, tá? Você vai fazer uma subsolagem, você vai levantar torrão.
Aí eu tenho que fazer uma grade pesada. Normalmente se faz uma grade pesada antes, né? É, Faço uma grade pesada Depois da antes, niveladora. passo um Sim. subsolador, Sim. levantou o torrão, venho nivelador, né? com a intermediária, depois o Intermediária, nivelador. nivelador. 4 operações? Vamos, 4 operações e Ó, meia. 4 raso. Dependendo da área, você tem que fazer mais gradiações, Que né? é o caso da agrícola famosa, que precisa de um preparo de Mas em melancia. condições normais de temperatura e pressão, É. 4, né? 4. Então, beleza. Faço 4 operações. O catalisador você faz uma. E sai pronto mesmo? Pronto. Show de bola. Pronto. Deve ter algum vídeo. Vai passar um vídeo ali daqui a pouco, a gente... Ele leva o eixo, né? Isso. Qual que é o maior e qual que é a área de... O canavieiro, Trabalho. a gente leva, eu faço ou somente a linha de plantio com 1,5 m, 2 hastes, e levo 2,40, tá? De incorporação. A rotativa, ela pega o que está em cima e joga 20 centímetros para baixo. Então, ela nivela o solo. Eu quebro aquele torrão, esfarelo o torrão e eu nivelo ele. A haste joga a terra de baixo para cima, a incorporadora bate esses 20 centímetros e já leva pronto a nível de Ah lá. superfície. Não, esse é o eliminador. Não, esse é o eliminador. é isso. Daqui a pouco vai passar o... esse é um canterizador. Olha o tamanho da cana, ó. Isso é interessante. Isso é lá na usina Denusa. É um canterizador de uma haste, tá? Ele fazia linhose lá. Olha, que show. Ó. Esse é o de 5 hastes, é o maior que a gente tem. Tá lá na agrícola Precisa famosa. de um tratorzinho de 90 cavalos. Né? 270 CV aí, cara. 270 puxa de 5? Puxa, Show de bola. puxa. Ó. Quebrando os torrão. Você vende lá, Betão? Ah, não chega até lá, né? Aí é o Lucas, Bom, né? falando então, tem o de 2, levo 2,40. Então tenho 4 operações a menos. Falando da certificação. Vamos lá. Então, 4 operações a menos. Um 230 ele vai consumir 18 a 22 Por aí. litros, mais ou menos. 20 litros por hora, mais ou menos. É, 20 litros por hora. Então, se eu estou reduzindo 3, trazendo para uma operação, 60 litros Ok. por hora a menos. Tá? Olha o custo disso. É. Não, é o custo. E quantos hectares ele faz num dia? Tá. É outra briga entre aspas, tá? Não é briga. O pessoal precisa enxergar, parar de enxergar um pouco o rendimento, enxergar esses números que eu estou trazendo. Estou falando em 3 vezes menos combustível, 3 vezes menos emissão e uma operação só. Perfeito. E aí eu estou falando de operador também. Eu estou tirando trator da operação, estou tirando operador, concorda? Nós estamos reduzindo. Então, assim, rendimento do equipamento desse de 2 hastes, 0,8, 0,9 hectare por hora. Por hora. Ah, Lux, mas o rendimento é baixo. Beleza, mas você está fazendo uma operação. Fica pronto. Uma subsolagem, quanto vai dar de rendimento? Mesma coisa. 1,3. 1,3? Beleza. Gradagem, óbvio, anda mais Ah, rápido. sim. Mas quando você coloca na ponta do lápis, a gente já fez isso, óbvio, 40% de redução de custo. Excelente. Então, eu tenho menor rendimento, ok. Mas Você tem- sabe falar de tempo? Quanto reduz de tempo? Se comparar as 4 operações com essa operação? Você em já chegou? dias, nós reduzimos, falando em 40%, você vai pegar. É proporcional. É proporcional. Proporcional, tá. Então se eu usar Você pega 10 dias, você vai usar 6. Isso. Lá na agrícola famosa, como eles faziam 14 operações, cara, a gente reduziu 70% do operacional deles. 70% do operacional. Tá? Então, aí falando da certificação, o que a gente buscou? Quando criou o equipamento, eu não pensei. Aí eu tive um insight, falei, pera lá. Aí nós procuramos a Embrapa, tá? Fica inclusive em Cosmópolis ali a parte de emissão de gás. Falei direto com a diretora à época. Gostaram demais do projeto. O que seria a ideia? De fazer 2 canteiros, um com sistema convencional e outro com canterizado, espera plantar, a cana cresce, ver todos os dados. Acabou que o projeto mudou a gestão lá, o projeto não andou. Na AgriShow do ano passado, nós voltamos a conversar, estiveram no nosso stand, porém eles enxergaram o quê? A gente tinha que ter uma contrapartida, porque a gente é uma empresa privada e eles são um órgão governamental, né? Enfim, estava dando conflito aí comercial. Só que o que a gente fez? A gente está fazendo isso agora com as empresas. Então, um exemplo da famosa lá, com a redução foi brusca demais, eles têm um departamento ambiental, né, que através da coleta desses dados nossos estão gerando um certificado, um selo verde, tá? E eles vão passar isso para a gente depois. Nós vamos Vira ter um todos esses case, dados. né? E vai virar um Vai virar um case para case. você implantar em outros lugares. Principalmente falando de CBIOS agora, inclusive que abriu agora para os próprios fornecedores, né? Exato. Você sabe que a gente que é Bom Sucro, Saioro, tem as certificações,
Quando a gente vai preencher Bronsuco, o Gui está vivendo isso agora no processo de certificação. Tem a calculadora. E nessa calculadora, Planilha. né, você tem aquela planilha, você tem uma série de informações que você passa tanto da operação quanto dos insumos que você utiliza. Então, esse tipo de equipamento ajuda demais, Demais, nesse demais. processo de certificação. Né? Demais. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando muito disso, né? É um tema que vocês abordam demais. Eu já falamos, né, Juliano? Guilherme também, várias vezes. O quanto está ali, o tema, né? Nossa visão é sustentabilidade. Então, cara, sustentabilidade é dinheiro no bolso também. Você falou isso hoje. Claro. Tá? Sustentabilidade não é partidário, não é. Não tem nada a ver com isso. Né? Não é andar com a árvore debaixo do braço, como você falou. Eu faço suas minhas palavras. Eu acho que é isso mesmo. Sustentabilidade, justamente, de forma sustentável, você ter lucro. Com certeza. É isso. Você tem que pôr dinheiro no bolso. E a tecnologia, o melhor que você para saber que a tecnologia está ali para isso, né? Produtos que você. E outra coisa que a gente estava conversando de manhã, eu queria abordar esse assunto também rapidinho, é essa visão sua, que eu achei muito interessante, e eu acho que tem que ser isso mesmo, de pegar a dor do campo e levar pro QG seu e tentar bolar, fazer fazer uma devolutiva de sucesso. Caminho inverso. A UCA O projeto é Guatemala. legal demais. O projeto Guatemala foi isso. Entrar em contato conosco. A dúvida deles, o solo dele lá é vulcânico, solo pesado, diferente. Cara, eu vou ficar aqui esperando o cara ficar no achismo? Tem que ir lá. Ô Beto, você vai deixar eu perguntar Adianta. do pernilongo, né? Pergunta. Tá, viu? Tem uns pernilongos de 6 quilos lá. 7 quilos. É. Daí eu tô sabendo que vocês ficaram brincando dos vídeos meus E a tampa da marmita? que eu tava suando lá. Suava bastante. Nossa. Quente, velho. Cara, eles abriram trincheira, uns 20, 30, 40 metros pra dentro do canavial, num sol, e lá é úmido, né? Meu, que calor- impressão que você voltou da agricultura, do país e do nosso setor na Guatemala. Tá. Divide com a gente. Tá Com a bom. gente. Porque são opostos, né? Você recentemente veio da Austrália. É, Ele Já- na Guatemala. E já linkando esse assunto também de trazer a dor do produtor. sim. seria O legal. que você percebeu de oportunidade e de gap em relação à produção? É muito diferente do Brasil? Ó, não é muito diferente, tá? Eles têm o fator hídrico ao seu favor, tá? Que nós Chove temos- muito. chove bastante e eles têm facilidade em captação de água através de poços, tá? Certo. Então a legislação permite, enfim. Tá? Então, o que eu enxerguei lá? Teoricamente é mais fácil para eles conseguirem maior produtividade. Porém, né, até compartilhei com o Juliano, eles têm um índice de arranquio, tá? de soqueira muito Por grande, conta da umidade. por conta da umidade. Mas a colheita é mecanizada? Colheita mecanizada, tem alguma coisa manual, tá? Em algumas áreas lá. Eles ainda têm alguma coisa de queimada, eles queimam a palha, principalmente depois da colheita. Eles usam piloto, tudo, não. Usa piloto, Usa piloto. usa tudo, E eles queimam a palha na tentativa de controle de praga de solo. tá? Sim, É isso. sim. Equipamentos ainda não obsoletos. Na verdade, assim, ó, qual que é o desafio? E aí que linka ao CA? Eles ficaram com alguma mágoa dos brasileiros, mas além do não retorno brasileiro, o brasileiro não fez equipamento para o solo deles. É essa a questão. Tá? É um solo pesado, mas muito pesado, muito duro. Então, o que se vende aqui, você não consegue rodar lá. E não roda. Não roda. São grandes produtores ou pequenos produtores? Onde eu estive lá, eu visitei o maior deles, tá? Um grande produtor. Eles têm uma política lá, acho que tem legal a gente falar o nome, mas é o maior da Guatemala, então é só pesquisar. tá. Quarto maior do mundo, tá? Eles estão Tá. uma moagem aí de 40 mil toneladas por dia. Então, eles são Bacana, muito hein? grandes. Grande. Tá? Muito grande. Bacana. Investindo na segunda unidade agora. Inclusive, eu tive o privilégio de estar lá na colocação da pedra, a primeira pedra, enfim. Né? Então, eles estão investindo. Então, o que eu enxergo da Guatemala, tá? E da América Central, de tudo que eu conversei lá? É um crescimento exponencial, tá? Realmente, É um principalmente mercado carente. carente, Carente de tecnologia, de Carente. máquina. carente, tá? Por quê? Realmente, a condição climática deles é diferente, tá? O solo é diferente. Então, você tem que fazer equipamentos para eles. Não adianta você trazer o que funciona aqui e querer botar lá que não funciona. Pegaram o cara certo, né? Não, então, por isso que eu fui lá. Mas ainda assim, eles fizeram alguns questionamentos. Mas não por conta do nosso equipamento. Nossos equipamentos, eles foram na AgriShow, inclusive, viram o equipamento ao vivo, viram a robustez, viram tudo que eu estou explicando até agora. Mas o questionamento
do brasileiro ir lá e depois no teu pós-venda não dá atenção. Abandonar. Primeiro erro que eu acabei de falar, venderam o que funciona aqui, não funciona lá. Aqui já tem um monte de problema. Nossa, Lá- lá fora piorou. Piorou. E não voltaram para dar assistência. Então, o que eles fizeram? Mandaram o representante deles, eles vieram aqui, eu levei eles a campo, no pior cenário que a gente tem, que é lá no Nordeste, em termos de solo pesado, e aí sim, eles validaram o projeto. Tá? Então, assim, eles têm muito a evoluir, tá? Mas, por tudo que eu conversei, a Guatemala, na América Central, ela é o país mais evoluído em cana-de-açúcar. Tá? Sim. México está mais atrasado, Honduras está mais atrasado, El Salvador. A Guatemala é a mais evoluída da América Central. Legal. Que maravilha, hein? E a UCA, fora Guatemala, tá? Nos outros Eu países. vou dar um spoiler aí, tá para sair. E, na verdade, a gente está falando de cana, mas a gente fala de tecnologia. Isso. Tem um mercado muito emergente aí, desesperado, tá? Para que se resolva o problema deles, que é eucalipto, silvicultura. Interessante. Não tem mão de obra para plantar, só cresce, tá? Só expande áreas de plantio. E para quem já acompanhou um plantio manual da silvicultura, é na matraca. Tá? Então, você tem 3 caboquinhos para cá, 3 para lá, com um equipamento que pesa lá 10, 12 quilos, com uma roupa pesada num sol de 60 graus. Então estamos arrumando mão de obra para trabalhar no escritório. Quanto mais para trabalhar num lugar insalubre. E é um desafio geral, não é do agro. né? Geral. Geral. Então, qual que é o próximo passo aí da UCA? É um projeto que começou no começo do ano passado, tá? E a gente deu uma brecada, porque a gente viu muitas variáveis, então a gente deu uma recuada, tá? A princípio a gente estava com um parceiro muito grande aí, inclusive, mas precisa segurar, porque eu estava com outros lançamentos, a gente lançou o quebra-lombo, estava com o desenvolvimento do eliminador, estava com o analisador de 5 aços, então eu achei que não era o momento de gastar a ficha. Agora não. Agora a gente buscou um instituto, tá para sair a resposta desse instituto, viria um recurso a fundo perdido para a gente dar sequência no projeto. Tá bem, posso falar aqui, tá? O projeto está bem avançado. A parte do cabeçote de plantio, que é a parte industrial da máquina, está muito avançado, tá muito avançado. E agora o desafio é só realmente o rodado. É onde ele vai andar ali para a gente acabar de definir algumas variáveis. Só fazer uma consideração, porque às vezes nós que desenvolvemos tecnologia ou todas as empresas que buscam tecnificar o agro são taxadas como ceifadoras de mão de obra. Na verdade, não é. Não. Qualificadora de mão de obra. Você É vai isso. tirar uma pessoa da matraca e vai colocar ela no piloto do Bem trator, colocado, no bem ar-condicionado. colocado. Então, acho que Isso vale é a pena a muito gente pontuar importante. isso. É Muito importante. exatamente isso. Quem não conhece, né? Quem não conhece fala essa besteira, né? Pô, o cara tá desenvolvendo inovação, tá desenvolvendo robô para tirar a mão de obra. Não. Tá? Hoje é uma dificuldade em todas as áreas a questão da mão de obra. E não é isso, é exatamente isso. É você qualificar. Sim. Tira o cara do sol do plantio Põe manual e põe ar-condicionado. lá para pilotar a máquina. Ô, Lucas, posso te provocar aqui Claro, um pouco? Tá? pode sim. E IA nos seus equipamentos? Já tem alguma coisa ou não? Ó, nós lançamos na AgriShow desse ano, em parceria com a WK, tá? Com o Wilker, que é meu amigo, meu irmão, foi professor comigo junto do Senai, é um cara parceiro, tá comigo no projeto da plantadora. Tá? O que nós lançamos? E tem alguma coisa de IA, sim, que é aquela parte que eu estava te explicando no instante. Então vamos lá. Nós lançamos um sensor de profundidade e um sensor de desarme de haste. Tá? No caso do sensor de profundidade, tem IA. Por quê? São 4 sensores ultrassônicos que medem o plano da máquina, não a haste. Ele não mede a profundidade que a haste está entrando no solo, Certo. e sim o plano, quanto o chassi desceu. Só que quando eu tenho alguma irregularidade, algum sensor, aí sim entra a IA. Tá? A inteligência artificial, ela exclui, Sim. tá? Através da sua inteligência, de algoritmos que ela vai aprendendo. Então ela vai aprendendo a excluir e pegar somente Legal. o sensor Muito. que está referenciado corretamente. E te conhecendo vem mais por aí, né? Ah, velho. E diminuição de erro, né? Que é importante. Certo. E eu tenho uma dúvida, eu queria perguntar para você, o que você pensa do pós-venda da UCA? Né? Foi importantíssimo. Aliás, é uma dor que a gente carrega como empresário. Eu tenho outras empresas, né? Uhum. E uma coisa que me chateia muito é o pós-venda, cara. Me É porque chateia a dor demais. dor nossa do lado de cá. Sabe o que acontece? Eu gosto. Se você for na minha casa,
tá? Eu vou te tratar bem. Se eu for na sua, eu gosto de ser tratado bem. É certo. lógico. Eu quero ser tratado igual. E quando você não tem essa devolutiva, cara, eu fico extremamente chateado. Então, assim, como é na dor, como eu sofri muito com pós-venda, a gente dá muito ênfase, tá? Eu vou dar um exemplo, tá? Para a agrícola famosa lá, Mossoró, Rio Grande do Norte, nós tínhamos combinado uma entrega técnica, porém, é um equipamento extremamente novo para eles, tá? Eles têm realmente falta da mão de obra lá. Eles faziam subsolagem e grade, subsolagem e grade. Então, é um equipamento que demanda um pouco mais de conhecimento, o canterizador tem um fator hidráulico, enfim. E o pessoal me pediu um apoio, né? Mais um apoio. Cara, a resposta minha para eles foi assim, cara, não é questão de apoio, necessidade, precisa performar. Eu mandei um técnico para lá já 2 vezes, tá? Com custo meu, não cobrei absolutamente nada. Tá? Porque é interessante para mim também que o equipamento performe lá. Então, é isso que o pessoal precisa entender de pós-venda. Não é o problema do cliente, é seu também, cara. Sim, Se me claro. permita até complementar, eu tive a experiência, né? Sim. De adquirir um produto dele. Uhum. E realmente eles têm uma equipe diferenciada. Inclusive tem uma entrega técnica de bastante qualidade, né? Onde eles agendam com você, com o seu operador e vão dar todos os subsídios da utilização daquele Isso é equipamento. importante. Porque o que acontece? Quando você aprende a usar um equipamento da forma adequada, além de você usar o máximo do potencial dele, você dá vida útil. E é uma propaganda. Propaganda absurda. Com certeza. Até nos nossos testes, a gente mudou um pouco os protocolos. A gente mudou de novo agora. Melhoria contínua, tá? Uma coisa que eu falo bastante. A gente tinha um protocolo bem solto. Mandava o teste para o cliente, a gente ia no primeiro dia, ajustava o equipamento para você, engatava ele no trator, soltava para trabalhar no campo. Só que assim, não tinha um acompanhamento efetivo do pessoal da agrícola Treinamento. com a manutenção e nem com a segurança. Primeiro ponto que a gente determinou, protocolo vai ser na entrega técnica para o teste, tá? A gente quer um representante de cada setor. A gente quer explicar como é que funciona o equipamento para cada representante. E vai ter que escolher um pai da criança. Quem vai acompanhar é quem vai fazer o relatório final. Porque aí nós vamos lá depois de uma semana e vamos fazer o fechamento. Tá? O que nós fizemos agora? Então, era um dia só. Nós mudamos. Nosso técnico, tá? Além desse protocolo, continua. Tem um representante de cada área, um pai da criança. Nós vamos acompanhar por 3 dias o teste. Tá? Nós vamos ficar com um cara dedicado, sem custo. Isso é importante. Sem custo, Né, 3 dias em campo acompanhando a operação junto com esse representante do produtor, da usina. Enfim. O Beto tá no meio Cara, aí. o sabe? problema de equipamento, qualquer equipamento, vou dar um exemplo, desde graxa, entendeu? Vai lá o Lucas, solta o equipamento no dia, o cara trabalha, faz os reapertos, tudo o que tá dentro de um protocolo. Chega no outro dia, Quando a gente está lá. tá lá. Chega no outro dia, trabalha. No outro dia, trabalha. No terceiro dia, esqueci de engraxar. É isso. Aí, compromete Compromete o teste, compromete a credibilidade do equipamento. compromete o trabalho do equipamento. Por causa daquele que... Protocolo. É operacional, é pessoa. Checklist. São pessoas. Sim, sim. Se você não trabalhar com um checklist, alguma coisa, de algum gestor que cobre isso do funcionário, Sim. uma colhedora de cana, você é testemunha disso. Se você não engraxar, Ô, Beto, a engrenagem não tá só no equipamento. A Não. engrenagem tá na fazenda você pode inteira. ter o melhor As equipamento. coisas têm que funcionar. E a gente replicou esse modelo também porque assim, ó, você testou. A compra, às vezes, num grupo, numa usina, o CAPEX vai entrar para outro ano. Sim. Cara, não é aquela equipe mesmo que testou, enfim, mudou. Então, esse protocolo do teste, a gente replicou ele para entrega técnica. Esse acompanhamento de 3, 4, às vezes uma Isso que eu semana. ia perguntar, quando muda a equipe? É isso, né? A gente mudou esse protocolo para entrega técnica. Tá? Então, Eu assim, queria fazer uma pergunta. Você falou uma palavra que me chamou a atenção, que para mim tem muito valor, e eu acredito que para todas as usinas que vão adquirir seu equipamento, os produtores, também tem, que é segurança. Ah, sim. Eu vi que o cortador que você entregou lá tem uma guardinha, tal. Todos têm, eu Qual vi que isso é aí. a segurança, o que ela é para o CA? Nossa, é primordial. Tanto que nós lançamos equipamento hidráulico também, não só por conta da disponibilidade de quebra, tá? Foi uma demanda do pessoal da segurança, tá? Pô, quantos E segurança do trabalho fica em cima, né? Você sabe. membros Os caras ficam em cima, e tem que superiores ficar mesmo. não foram
não foram arrancados, né, por Sim. cardan, por exemplo. Tem Bom, que ficar. e não só isso. Lá na Capac, a gente tem um departamento, eu tenho uma engenharia lá que faz homologações, tá, de NR12, dentre outras coisas. Então a gente já tem essa cultura dentro da Capac. Então os grandes grupos começaram a enxergar isso mais a fundo. Então eu criei esse departamento lá na Capac para fazer isso. Até exemplo, a Raiz é um maior cliente nosso, né? Então a gente faz nas usinas todas deles as validações em linha de vida, partes móveis, enfim. Então a gente replicou isso para o CA. Então virou automático. Detalhe, todos os equipamentos nossos têm NR12 e são laudados, tá? Que legal. No manual vai o laudo de inspeção de NR12. Você pode, quem está no stand aqui vai ver que tudo que está de amarelinho pintado no equipamento é segurança. Hoje, dentro das minhas propriedades, não entra nenhum equipamento que não tenha as características necessárias de segurança, porque eu sou certificado. Sim. O Guilherme da mesma forma. Olha que interessante, então. A gente já consegue ter um conforto e não precisa adaptar absolutamente nada no equipamento. Você acaba comprando de olho fechado, vamos se dizer assim. Sim. Porque você sabe que ele tá na mesma sintonia que a gente tá, né? Até a parte de adesivação, se você olhar os demais, a gente exagera um pouco, tá? A gente coloca até demais. Mas é justamente isso. Comunicar o óbvio. Eu percebo Tem uma coisa que eu falo muito lá na fábrica, falando de segurança, Tem que comunica o óbvio. Você sabe. Ah, mas é óbvio. Comunica o óbvio. E é o grande- Você sabe, mas o cara não sabe. Ninguém sai para trabalhar e perder um membro ou perder a vida. A gente sai para trabalhar e voltar para nossa família. íntegro. E esse valor é inegociável. Não É isso. acho que não. É isso. Né, E Beto? outra, o mercado canavieiro, se eu for falar usina, ele é, cara, até o extremo de exigência em segurança. É verdade. Sim, é. Não, hoje não é para amador. Não. Quem entra na cana, ele tem que entrar dentro das leis. Senão ele não vende. E eu queria aproveitar essa equipe aqui e vamos defender um pouco mais o nosso setor Nossa, com no certeza. sentido de segurança e de sustentabilidade, porque hoje eu vejo, por exemplo, o Brasil como um dos espelhos mundiais, uma das vitrines mundiais em segurança do trabalho, SSMA, e também em sustentabilidade. Então, um setor canavieiro que é tão mal falado, às vezes, injustamente, as coisas acontecem com tanta segurança, não existe mais aquela mentalidade do passado. Hoje, o profissional, ele tem, além do respeito, a segurança de trabalhar, né? Normalmente quem fala é quem não conhece, né? Porque Mas eu queria dar o é até parabéns. chato, né? Dar as parabéns coisas. para o CA e pro Lucas por esse falar o óbvio. Porque você Sim, falou uma é o óbvio. coisa. Comunica o óbvio. Você falou uma É. coisa, o óbvio pra gente. Pode não ser para o... Pode ser pra Você entendeu? A pode ser gente que não está seja para o lidando com outro. diversos públicos. É. Então, comunica o óbvio. Exagera nos colantes de atenção, exagera nas proteções. Não é óbvio pro outro. Não é óbvio. O que é óbvio para mim não pode E ser. ainda pra mais você. a gente que é engenheiro, né? Agrônomo, geral, Dentro de uma propriedade, existem pessoas de tudo que é grau de tipo, instrução exatamente. e atenção. É. Ô, Lucas, dá uma geralzona. Seu portfólio hoje, ele contempla quais equipamentos? Tá. Falando de preparo, o canterizador, né? Então eu tenho ele com 1, 2, 3, 4 e 5 hastes, tá? O canterizador também a gente consegue colocar caixa para aplicação, tá? De sólido ou líquido. Então é uma linha vasta, que a gente chama de PMS Mold, preparo mínimo de solo modular. Eu consigo moldar ele da forma que o cliente precisa. Nós temos um erradicador de soqueira, né? Então, nosso eliminador ou erradicador de soqueira. Aí vindo mais para o lado já dos tratos, cortes de soqueira, né? O quebra-lombo, tá? Que é hoje o equipamento mais procurado para teste da UCA. Tá? Realmente todo mundo quer ver, porque é o quebra-lombo rotativo, né? Hidráulico rotativo. Então, ele principalmente no período seco, né? Onde o sistema mecânico convencional, o quebra-lombo convencional, vai deixar o torrão. Tá? Ele não consegue quebrar, ele vai ficar com o torrão na entrelinha, vai levar esse torrão. Se não levar o torrão, vai cair na cana, vai trabalhar a rotação, enfim. Então quebra-lombo. Esse está na minha mira, viu, Lucas? Ano que vem eu pretendo adquirir. Legal. E o quebra-lombo também ele é modular, tá? Então, sólido, líquido, herbicida, a gente consegue colocar tudo. Eu vi que o cortador de soqueira seu é haste móvel, é isso? Né? Ah, é. Isso colocação. é quando eu vi Ele tem vários diferenciais, né? Peso, que a gente já falou, porque conforme vai baixando o caldo, um cortador muito leve, ele não vai performar. Então a gente fala, mas é só baixar o hidráulico. O operador vai baixar? Não abaixa.
comunique o óbvio. É verdade. Não conte com... É verdade. De novo, cara. Mais Então, uma pro Mais vocabulário, hein? mais uma. então- Essa eu vou levar pra vida. Eu tenho que ter peso justamente para ele performar. E aí a gente tem um porta-ferramentas que permite eu montar ele com 2 ou 3 linhas. Então, Isso é um pulo. uma área mais penso lá, pô, os paralelismos eu não consigo garantir, põe, monta com 2, guarda a outro disco lá, depois você volta com o terceiro, tá? O eliminador? E quartzo-soqueira, quebra-lombo, aí nós temos aquela linha mais trivial, eu tenho um subsolador, que a gente chama de Brutus, e nós fizemos uma provocação na Grishow, né? Eu gravei um vídeo na Grishow falando que se alguém tivesse um subsolador mais reforçado que o nosso, eu comprava. E ninguém apareceu lá. Por enquanto não apareceu. Nem vai aparecendo. Porque ele é realmente muito robusto, as hastes em aço 1045 não são hastes de ferro fundido, nem aço forjado, desarme automático, ele tem a mesma configuração do cantarizador, porém é um subsolador, tá? E aí nós temos também o equipamento para replantio, é uma palavra que ninguém gosta de escutar, né? Porque Nossa. falhar plantio é retrabalho, a gente sabe, Infelizmente. Às Mas- vezes é necessário. é necessário. Gravei um vídeo sobre isso na semana passada, né? Sobre o replantio e o trabalho É. que dá. Nossa. Enfim, mas nós temos, né? A gente cria equipamento, a gente não está aqui para dar opinião e julgar a parte agronômica. Então tem um equipamento bem compacto, esse equipamento, inclusive, falando aí ainda da questão da saúde, a gente priorizou a ergonomia. Como é um tiro curto, né? São falhas, tem falha longa, mas tem falha curta. Você imagina o operador ficar toda hora virando para trás para ver onde a haste Tá. vai se colocar. Então a gente colocou 2 câmeras, então vai um Nossa, monitor legal, dentro do trator. legal. Que legal. Uma câmera vai na rotativa, a outra na ponta da haste. Então o cara não precisa ficar olhando para trás, não. É só na câmera, ele posiciona e faz o Isso aí trabalho. é até legal a gente filmar depois, né? Eu não trouxe ele aqui, Mas quando tiver. mas eu tenho vídeos dele, depois eu mando. Ele não acabou. A não- intenção não- nossa é fazer mais pra frente agora, até a gente não conseguiu alinhar, mas isso a gente já tinha até conversado, fazer um dia de campo Sim. junto com a associação e trazer, né, essas novidades Perfeito, aí para perfeito. E aí o associado. uma linha mais trivial, que foi até um pedido do meu comercial, eu falei, a gente subiu muita régua, né? A gente foi lá para cima criando equipamentos novos, mas o comercial precisa vender também. Então a gente lançou também o nosso cobridor e o nosso sucador, Oh, né? Que é o arroz básico, e feijão. trivial. Arroz e feijão bem feito. E aí nós temos um último equipamento aí que é uma rotativa de 3, eu tenho ela de 3 e 4 metros. Então, pode ser usado na cana, numa subsolagem que deu errado lá e criou o torrão, mas também na cultura de amendoim, batata, a gente tem bastante procura também. Show de Muito bola. bom. Ó, estamos com o tempo meio. Estourado. Hoje, infelizmente, era para ter, nossa, né, ter conversado um monte, mas tivemos problemas de energia e a gente depende dela, né? Senão a gente não grava. A Mas gente tá vai falando. gravar mais podcast com você, que o Lucas aqui é parceiro da Socicana, parceiro do portal. Eu me sinto na família aqui já. Nossa. Lucas, queria, em nome da Socicana aqui, se me permite, presidente. Claro, pode. Não, você. Futuro. Não. Vai lá. Se você me permite, eu gostaria de agradecer a sua disponibilização, a sua participação, o seu patrocínio master aqui no nosso evento. Pode ter certeza que você ajuda, sim, a sua empresa, mas você ajuda muito mais do que a sua empresa. Você ajuda o pequeno produtor, aquele cara que tem, às vezes, 1.000 toneladas. Você ajuda a pessoa que, às vezes, nem tem condição de comprar o seu equipamento, mas que vem num evento desse para comer um pastel na quermesse, Com enfim. certeza. Muito obrigado pela sua Saber. participação, viu? Bom, eu que agradeço para encerrar aqui, Guilherme, Juliano, Beto. Realmente entrei para a família, tá? Pode contar Pode. comigo para os próximos anos, tá? Essa Obrigado. parceria, eu falo, é outro bordão. Pegou na mão, eu não solto. E não solta a Mas, minha, porque senão eu não pego de novo. Não. Não estou dizendo para Sim. você, mas é algo que eu falo para todo mundo. Calma, Gui. Calma. Não, mas o que eu falo assim, ele acreditou na gente, né? Acreditou e investiu as Acredita quem fichas. acredita. É Investiu recíproco. as fichas. Então, uma pessoa que acredita na gente, a gente tem que também devolver. Então, fazer uma muito devolução. obrigado. Hoje vai ter a festa à noite. Eu vim, Vamos. inclusive, com a esposa. Os filhos ficaram em Ribeirão Preto, mas a esposa está indo. Vamos ficar hoje, vamos ficar amanhã também. Vou embora só domingo. Quero curtir Aproveitar toda a festa aqui, junto com vocês e com a família da Socicana. da Socicana. É um prazer inenarrável ter a UCA, parceira da Socicana. Obrigado, Beto. Bom, pessoal, chegamos aqui a mais um fim de um podcast aqui na Improcana, em Jaú, com o meu grande amigo e parceiro. Ele é parceiro do nosso portal,
Eu tenho o prazer de falar isso, porque quem não conhece o Lucas não sabe a pessoa maravilhosa que ele é. Obrigado. Pessoal, vamos aí pro próximo. Agora vamos ter outro entrevistado, né? Outra empresa. E daqui a pouco voltamos ao vivo com o nosso próximo convidado, a TT do Brasil. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.